Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Boa noite, gente querida, mais uma vez, boa noite. Estamos chegando ao final da série. Domingo que vem é o último episódio da nossa série. A partir de julho, uma nova série se inicia. E vamos falar sobre cultivando uma vida interior, vamos falar sobre a nossa alma, vamos falar sobre o nosso crescimento espiritual. Vai ser uma série incrível também. Mas hoje vamos para o capítulo 15. Chegamos lá em Atos capítulo 15 e eu quero ler o texto bíblico. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. A versão que eu tenho em minhas mãos é a Nova Almeida atualizada. Você pode acompanhar na versão que você tem. Você pode acessar o texto bíblico ou acompanhar a projeção. O texto bíblico diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Na noite de hoje, o texto que norteia toda a palavra que nós vamos transmitir está lá no versículo 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Eu fico imaginando e fico pensando que muitas vezes a vida traz pesares sobre os nossos dias. Quantos de nós nos sentimos cansados às vezes? Quantos de nós nos sentimos sobrecarregados às vezes? Quantos de nós parece que temos um peso enorme sobre os nossos ombros e estamos nos sentindo então desanimados e nos sentindo incapazes de suportar toda a pressão que muitas vezes a vida nos proporciona? E ao final dessa mensagem eu me recordei de um vídeo que a gente passa no Celebrando a Recuperação para mostrar então como nós podemos lidar com o peso que carregamos, com a sobrecarga que está sobre nós. Essa sobrecarga que muitas vezes pode ser colocada por terceiros, essa sobrecarga que muitas vezes pode ser colocada por nós mesmos. Essa sobrecarga que muitas vezes é colocada pelo ritmo de uma cidade, pelo ritmo
de uma instituição, e nós vamos tentando suportar isso. O texto bíblico nos apresenta 3 sobrepesos que muitas vezes nós impomos sobre nós. São 3 pesos, são 3 cargas que eu muitas vezes imponho sobre a minha vida. E talvez você que não seja muito diferente de mim, também impõe sobre a sua vida. Mas antes de observarmos esses 3 pesos que nós estamos colocando nas nossas mochilas e tornando a viagem mais cansativa, mais pesada, mais exaustiva e mais desanimadora, eu queria que vocês prestassem atenção neste vídeo. Tem áudio? Vamos voltar? Me ajuda a colocar o áudio, por favor. Volta o vídeo. Vamos colocar o áudio. Está sem áudio? Então passa sem áudio, por favor. Não fica tão atrativo, atraente, mas vai ter a mensagem. Não era falta de vontade que havia naquela menina. Não era falta de disposição que havia naquela menina. O que havia naquela menina era a falta de condição por conta do peso que ela estava carregando. Como vocês viram, peso que muitas vezes ela não queria, mas colocavam sobre ela. Peso que ela foi aceitando naturalmente receber. Até que chega uma menina que tira o peso sobre os seus ombros para que ela tenha liberdade para desfrutar da vida. Jesus na noite de hoje é este que quer tirar o
peso que está sobre os seus ombros. Jesus é este que está aqui na noite de hoje para convidar você, a você que anda cansado, sobrecarregado, a deixar aos pés dele aquilo que te incomoda, aquilo que te prende, aquilo que te sufoca. Mas você também pode ajudar a contribuir nesse processo, entendendo 3 pesos que nós temos a tendência de colocar sobre as nossas vidas. Porém, a graça foi nos dada para nos libertar desses pesos. Por isso o texto bíblico diz: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, na noite de hoje eu quero apresentar para vocês esses 3 pesos que a graça quer libertar você na noite de hoje. Talvez alguns destes faz parte da sua vida, faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua luta, faz parte da sua área de recuperação e você não tem conseguido vencer estas áreas. Então, eu quero apresentar para você a primeira, que está lá no versículo 1, no versículo 5 e no versículo 9. Olha o que o texto bíblico diz. Versículo 1. Se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. A igreja do primeiro século e aqueles homens que eram chamados de judaizantes, alguns vão afirmar que o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Gálatas antes deste momento do concílio da igreja no primeiro século. Ou seja, já era um tema tão recorrente, que a Gálatas e o apóstolo Paulo vai chegar a dizer, lá no capítulo 3 de Gálatas, nos versículos de 1 a 3, ó insensatos Gálatas, como vocês que começaram pelo Espírito, agora podem viver na carne. Então aquele texto de Gálatas no capítulo 3 é uma referência ao que estava acontecendo no primeiro século e que despertou a igreja a fazer um concílio, o primeiro concílio da história da igreja, para decidir a respeito desse tema. Precisamos fazer algum esforço para que Deus nos aceite? Precisamos fazer algum esforço para que Deus reconheça o nosso valor? E aqueles homens, então, do primeiro século, como o versículo 1 diz, alguns indivíduos que nós não sabemos quantos e quem são, e que Gálatas chama esses indivíduos de judaizantes, eles foram da Judéia para Antioquia e ensinavam aos irmãos: a sua fé tem que ser na mesma proporção da minha fé. Não no sentido do exercício da fé, mas no sentido da compreensão da fé. Vocês precisam imitar os nossos padrões. Vocês precisam viver do jeito que nós vivemos. E aí vai impondo um peso sobre os ombros daqueles homens no primeiro século que eles não precisavam viver. Então nós conhecemos a história, lá no começo da história, para que Deus pudesse então estabelecer uma aliança com a humanidade, foi estabelecida a circuncisão. A marca que um judeu deveria ter no seu corpo, o menino judeu precisava ter no seu corpo, para exatamente validar a aliança que ele tinha com Deus. E agora esses judaizantes vão dizer: esta é a minha cultura, este é o meu jeito de ver a fé, esta é a minha maneira de viver a fé. E vocês, se quiserem ser aceitos, se vocês quiserem participar da minha vida e do meu estilo de vida, vocês precisam imitar os meus padrões, e vocês precisam imitar a minha cultura. E aí então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus vai combater exatamente este peso que muitas vezes nós colocamos sobre os nossos ombros. Qual o peso? O peso de fazer um exercício para ser aceito no meio e diante de um grupo. Por isso o texto bíblico vai dizer no versículo 5: mas alguns dos membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Durante muitos anos, durante muito tempo, muitas igrejas sofreram por causa de usos e costumes. Não é verdade, igreja? Quantas vezes foram impostos sobre a vida de pessoas usos e costumes?
Às vezes parece que a unção estava numa tradição, a unção estava numa vestimenta, a unção estava num corte de cabelo, a unção estava numa barba bem aparada. Quantas vezes a questão de usos e costumes foi imposto sobre a vida da igreja para demonstrar a validade de um relacionamento com Deus. É exatamente isso que Atos está combatendo e é exatamente isso que a carta aos Gálatas combateu. E olha o versículo 9 comigo mais uma vez. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Deus não fez distinção. Deus não pediu que aqueles gentios que estavam se convertendo ao cristianismo pudessem adotar práticas do judaísmo. Deus não pediu isso. Deus não validou a fé daqueles homens por meio de uma aceitação externa, por meio de uma evidência externa. Então, muitas vezes nós estamos colocando um peso sobre os nossos ombros, que é o peso da aceitação. A graça nos liberta da necessidade de aceitação. A graça nos liberta da necessidade de aceitação. Quantas vezes você está querendo provar para alguém algo ao seu respeito e para que isso possa ser validado, você faz concessões. Você abre mão da sua agenda, você abre mão dos seus interesses, você abre mão das suas preferências, você abre mão das suas convicções para poder ser aceito por um grupo, para poder ser aceito por uma sociedade, para poder ser aceito por uma instituição. A graça combate isso, a graça é contra isso. A graça vai nos dizer, Deus já te aceitou do jeito que você é. E para você que está aqui e talvez ainda não assumiu um compromisso genuíno, íntimo, pessoal, intransferível com Jesus Cristo, eu quero garantir isso para você. A graça aceita você do jeito que você é. Jesus Cristo te aceita da maneira como você está, da maneira que você é. Você não precisa ter cheiro de crente para encontrar salvação, você não precisa ter vocabulário de crente para encontrar a salvação, você não precisa ter vestimentas de crente para encontrar a salvação, você não precisa de cultura, de uma religiosidade para encontrar salvação. A graça convida você a vir do jeito que você está e deixe ela fazer a transformação que nós precisamos. Como é gostoso saber que desde quando eu me converti, dia a dia, momento a momento, experiência a experiência, numa transformação sutil e definitiva de dentro para fora, a graça foi me conduzindo e me levando aonde ela gostaria que eu estivesse. Qual é o peso que você tem carregado na sua mochila por conta de uma necessidade de aceitação? E eu posso falar isso, desculpa ser repetitivo sobre a minha área de recuperação, porque isso é para mim um grande desafio. Todo aquele que vive de codependência emocional, ele tem um grande desafio com este tema. Ele sente a necessidade de se fazer aceito. Ele sente a necessidade de estar num sentimento de pertencimento. Mas a graça está aqui para nos libertar deste peso. E eu poderia contar tantas histórias para você, mas eu quero contar algumas histórias sobre essa questão da necessidade de aceitação. Teve um momento tão crítico da minha área de recuperação, mas tão crítico da minha área de recuperação, que eu tinha muita dificuldade em dizer não. Como foi difícil para mim aprender que o não é um ambiente de proteção para a minha saúde emocional, é um ambiente de proteção para a minha saúde espiritual. O não, ele é necessário para preservar até mesmo a minha integridade moral. Mas eu vivi um tempo de crise tão aguda da minha codependência emocional, que eu tinha muita dificuldade de dizer não. E aí eu criei muitos problemas, como por exemplo,
marcar com 2 pessoas diferentes no mesmo horário, porque eu não conseguia dizer não ou para uma ou para outra. Parece ser tão infantil isso, né? Parece ser tão simples isso, né? Talvez para a maioria de vocês não tem nenhum problema você dizer, puxa, meu amigo, uma pessoa acabou de ligar e eu assumi um compromisso com ela. Se você tiver outro dia, outro horário, eu vou tentar me ajustar para te atender. Mas nesse dia, nesse horário eu não posso. Mas eu não conseguia. E aí eu disse não. Eu disse sim para 2 pessoas diferentes para se encontrar comigo em lugares diferentes, no mesmo dia e no mesmo horário. Como eu sofria, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou para qual encontro? Eu ligo e desmarco? Ou oro pedindo que o carro de um quebre e ele ligue e desmarque comigo para resolver o meu problema? Ou eu vou orar para que um fique resfriado e ele ligue, pastor, eu não vou poder ir. E eu vou dizer, glória a Deus por isso, obrigado Jesus por me libertar. Quantas situações constrangedoras eu vivi. Coisas básicas, simples, bobas, como essa. Por conta de uma necessidade de ser aceito. Com medo de rejeição. Com medo que a pessoa vai ficar de bico comigo. Com medo que a pessoa não vai querer mais falar comigo. Com medo que a pessoa vai procurar outro para resolver o seu problema e eu não vou poder ajudar. Tantos medos que me envolviam a minha vida. Simplesmente porque eu precisava ser aceito. E aí eu ia me enquadrando, né? Era como se fosse de fato um camaleão, que dependendo da pessoa, dependendo da situação, dependendo da circunstância, vai se ajustando, vai se adaptando. E aí quem pagou sempre um alto preço por conta disso? Minha família, que ficou sempre em segundo plano. Quem tinha que esperar? A Lília, minha esposa. Quem tinha que esperar? A minha filha. Porque a minha agenda estava superlotada. Compromissos atrás de compromissos, responsabilidades atrás de responsabilidades, porque eu não sabia dizer não. Até que, conversando com uma pessoa, essa pessoa, um pastor amigo, eu estava sufocado, não aguentava mais essa situação, procurei ajuda com ele, aconselhamento com ele, e aí então ele começou a ministrar na minha vida o valor da graça. De que se Deus me aceitou do jeito que eu sou, as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou. Nem todas. Mas vai ter pessoas que vão me aceitar do jeito que eu sou. Se aquele que poderia impor condições para que eu pudesse me aproximar dele, não pôs condições alguma, por que eu vou ficar esperando as condições dos terceiros para eu me aproximar? E naquele ano foi um trabalho tão profundo de Deus na minha vida que, curiosamente, eu estava fazendo o meu mestrado e na semana do meu mestrado apareceu uma matéria onde falava então sobre formação espiritual. E naquela matéria que falava sobre formação espiritual, eu tive que me debruçar num livro chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Só a capa do livro já me chamou muita atenção. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. E ali naquele livro foi apresentado a mim um tema bíblico que eu desconhecia, que eu só fui aprender no seminário, lá no mestrado, depois de muito tempo de vida pastoral, depois de muito tempo de vida cristã, quando aquele livro apresentou um tema para mim chamado Temor aos Homens. E ali nós estudamos um texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 10, onde o texto bíblico, onde Jesus diz, olha, por que você vai temer aos homens, se o máximo que ele pode fazer é lhe tirar a vida, e não a Deus que tem o poder de te enviar para o inferno. E ali eu entendi que os homens estavam muito grandes para mim e Deus estava pequenininho, porque eu tinha no meu coração um temor aos homens. O que a psicologia chama de codependência emocional, a teologia chama de temor aos homens.
E ali então eu comecei a entender que este era uma área que eu precisava lutar, que eu precisava vencer. E que eu dependeria da graça. Ela iria me convencer de que, por exemplo, o não é possível de ser dito. E sabe quando eu percebo que eu estou tendo uma recaída? Quando eu começo a dizer sim para tudo. Aí eu percebo que eu estou tendo uma recaída. Porque de lá para cá eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a dizer, você pode esperar, podemos ver uma outra data, podemos marcar no outro dia. E isso trouxe um alívio tremendo para a minha agenda, isso trouxe um alívio tremendo para a minha saúde mental, isso trouxe um alívio tremendo para a minha saúde física. Porque eu aprendi que eu vou ser, por melhor que eu seja, rejeitado por alguém. Eu não vou ser aceito por alguém. E eu estava vivendo esse processo, e aí eu fui participar de um congresso de liderança. E aí foi interessante, porque um dos pastores do congresso de liderança, ele disse o seguinte: se você é líder, você precisa entender uma coisa. Que Deus não te chamou para você ser aceito plenamente, para você ser aceito por todos. Porém, se você quiser ser aceito por todos, você tem que deixar a liderança e se tornar vendedor de picolé. E eu pensei comigo, não vai dar certo. Nem vendedor de picolé é aceito por todos. Porque curiosamente, toda vez que eu vou tomar picolé, nunca tem o sorvete de milho que eu gosto. Tenho de chocolate, tenho de coco, tenho de manga, tenho de uva. E eu olho para o vendedor de picolé e falo assim, eu quero o de milho. Hoje o de milho não tem. Sabe a lei de Murphy? Parece que sempre acontece comigo. Né? E aí o vendedor de picolé não conseguiu me agradar. Nem o vendedor de picolé foi aceito por mim. Eu tive que procurar outro lugar para tomar um sorvete de milho. A vida é assim. Talvez você esteja colocando muitos tijolos na sua mochila, exatamente porque você tem uma necessidade extrema de ser aceito. Na noite de hoje, a graça quer te libertar disso. A graça te liberta do peso da necessidade de aceitação. Se esse é o tijolo que tem sido colocado na sua mochila e que tem roubado a sua liberdade de ação, de movimento, de vida, coloque hoje aos pés de Cristo. Tire esse tijolo da sua mochila, se liberte disso. Segundo peso que a graça nos liberta e que muitas vezes sou eu que imponho sobre a minha vida esse peso. Olha o que diz o versículo 10. Leia comigo o versículo 10. Agora, pois, Pedro, no seu sermão enfático, Pedro sendo Pedro, pregando sem medo. Pedro não tinha problema de codependência emocional. Pedro não tinha palavras que adoçavam os ouvidos. Pedro não era aquele pregador que pregava o que as pessoas queriam ouvir. Muitas vezes Pedro era duro. E Pedro foi duro aqui. Porque Pedro abriu os olhos daqueles homens, e Pedro revelou a hipocrisia do coração daqueles homens. E na revelação da hipocrisia do coração daqueles homens, ele revela um segredo para mim, que muitas vezes está colocando peso sobre as costas. Olha o que ele diz: agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós? É como se, novamente, no debate que houve entre Paulo e Pedro, quando Pedro, porque viu os gentios chegando, e ele então estava com os judaizantes, e aí Pedro recusou os gentios para poder ficar de bem com os judaizantes. Paulo repreendeu a Pedro e deu uma bronca publicamente em Pedro. Agora é Pedro quem faz isso e publicamente dá uma bronca naqueles homens dizendo: ei,
se nem vocês conseguem cumprir a lei do judaísmo, por que vocês estão exigindo que alguém que não é judeu as cumpre? É como se Pedro estivesse dizendo: ei, se nem nós conseguimos viver o cristianismo de maneira integral, por que nós estamos exigindo daqueles que estão chegando para o cristianismo a viver o que nem nós conseguimos viver? É isso que Pedro está falando. E aqui Pedro, então, ele não apenas demonstra a hipocrisia, como eu já disse, mas ele demonstra o peso que nós colocamos sobre os nossos ombros, o peso da autossuficiência. A graça nos liberta do peso da autossuficiência. Aquele sentimento de super-homem, aquele sentimento de que eu posso, aquele sentimento de que eu consigo, aquele sentimento de que eu estou pronto, aquele sentimento que ninguém pode me parar, ninguém pode me impedir, aquele sentimento de que eu tenho condições para tudo, que eu conheço tudo, que eu tenho resposta para tudo, e como isso me sufocou durante anos na minha liderança. Eu me lembro quando nós terminamos como nação o período da pandemia. Uma irmã querida dessa igreja chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria falar algo com o pastor. E ela era, naquela ocasião, membro da nossa liderança, membro da nossa diretoria. E ela disse assim: pastor, eu queria falar algo com o pastor. O pastor podia ter se reunido mais com a gente, conversado mais com a gente, orientado mais a gente. E eu disse para ela: para mim foi muito difícil, porque eu fui treinado a ter resposta para tudo, e eu não tinha resposta para vocês. E ela, de uma maneira tão sábia, tão simples, disse assim: mas ninguém tinha, pastor, e nós não estávamos esperando resposta. A gente só estava esperando estar juntos. Mas a autossuficiência me privou de viver momentos simples. Por que eu tenho que ter resposta para tudo? Por que eu tenho que saber tudo? Por que eu tenho que ter direção para tudo? Por que eu tenho que ter força para tudo? A autossuficiência tem nos escravizado e tem roubado a nossa alegria, a nossa paz. Porque é aquele sentimento que eu preciso acordar sempre animado, eu preciso acordar sempre com direção para a vida, eu preciso acordar sempre motivado, eu preciso acordar sempre com certeza do que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que andar, o que eu tenho que realizar, o que eu tenho que conquistar. E aí vem Deus e diz assim: olha, vocês estão colocando um jugo sobre as pessoas que nem vocês conseguem administrar. Abram mão dessa autossuficiência. Vocês não são autossuficientes. E uma das coisas que eu tenho aprendido no CR é quase que um mantra para de fato nos lembrar que a nossa vida é de dependência a Deus e não de autossuficiência. Eu não sei, mas Jesus sabe. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não consigo, mas Jesus consegue. Quando eu estou firmado na minha autossuficiência, eu posso, mesmo eu não podendo. Eu consigo, mesmo eu não conseguindo. Eu sei, mesmo não sabendo. Porque vivemos um tempo em que o que importa é a aparência. Se as pessoas tiverem a aparência de que eu sei, elas vão me admirar. Se as pessoas tiverem a aparência de que eu posso, elas vão me admirar. Se as pessoas tiverem a aparência se eu transmitir uma aparência que eu consigo, as pessoas vão me admirar. Vivemos um tempo de aparência, e essa aparência tem então produzido uma autossuficiência que tem roubado de nós a liberdade da vida. Tem sido muito pesado manter esta aparência de que eu sou forte o tempo todo, de que eu consigo todas as coisas, mesmo porque somos ensinados pela sociedade que o homem ele não pode demonstrar a sua vulnerabilidade, porque se ele demonstrar a sua vulnerabilidade, ele perde a sua autoridade, ele perde a sua credibilidade, ele perde a sua influência. Mas eu tenho aprendido que é muito ao contrário. Quando nós nos colocamos em pé de igualdade e demonstramos que apesar de sermos um líder, apesar de sermos alguém que tem produzido e conquistado coisas, mas que nós temos medos também, isso atrai a admiração das pessoas.
Mas o texto bíblico diz: Jesus aceita você do jeito que você é. E Jesus sabe que você não pode. Jesus sabe que você não consegue. Por isso Ele estende a mão dEle. Por isso Ele oferece o cuidado dEle. Por isso Ele oferece o amor dEle. Por isso Ele oferece a sua própria pessoa. Na noite de hoje o texto bíblico está dizendo que a graça liberta você desta autossuficiência. Você não precisa ser um super-homem. Vivendo essa minha crise, eu jamais me esqueço deste confronto que eu tive com outro pastor amigo. Vivendo essa crise da codependência emocional, como a teologia define, como a psicologia define, mas como a teologia define, esse temor aos homens. Eu fui conversar com outro pastor amigo e eu disse: estou de novo em crise. O que foi, Fernando? E aí eu contei minha história. E comecei a falar sobre os meus dramas, sobre as minhas preocupações, sobre os meus medos, sobre a maneira como eu estava levando o meu ministério, a maneira como eu estava guiando o meu ministério. Mostrando para ele, então, que eu sentia que estava falhando porque eu não estava conseguindo cuidar das pessoas como eu gostaria de cuidar. Porque eu não estava conseguindo ver a mudança nas pessoas como eu gostaria de ver. Porque eu não estava conseguindo atrair as pessoas como eu gostaria de atrair. E eu fui verbalizando, ele só escutando, ele só escutando, ele só escutando. E daqui a pouquinho, no meio da conversa, ele parou e falou assim: deixa eu só fazer uma pergunta para você. Qual é o seu sobrenome? Eu falei: pastor, esqueceu? Não, me lembra. Qual é o seu sobrenome? Eu falei assim: Bueno. Ele disse assim: muito prazer. Eu pensava que o seu sobrenome fosse Messias. E aí eu entendi. Sabe a síndrome de Messias, que a gente pode resolver tudo, a gente pode fazer tudo, a gente pode transformar situações e realidades, e quando a gente se sente como Messias, a gente se sente esmagado. E foi nesse tempo que eu consegui entender claramente quando o apóstolo Paulo diz: é quando eu me sinto fraco que Deus aperfeiçoa a sua força na minha vida. É quando eu me sinto impotente que a potência de Deus aparece na minha vida. Estar na capacidade de nos aproximarmos da cruz. Quanto mais nos aproximamos da cruz, mais indignos nos sentimos, mais incapazes nos sentimos, mais fraco nos sentimos. E aí que está a força da vida de um homem. A gente vê que Paulo vai escrever uma carta somente voltada para isso e depois acontece o concílio. A gente percebe então claramente que a graça
Você precisa se circuncidar. É lindo isso. Não há crentes maiores, crentes menores, crentes melhores, crentes piores. Nós estamos no mesmo patamar. A mesma gota de sangue que Jesus verteu na cruz por mim, Ele verteu por você. E aí então o texto bíblico diz, agora no versículo 11, como Ele não fez qualquer tipo de distinção, como vocês não conseguem cumprir o que a lei diz e estão querendo impor as pessoas a cumprirem, e Ele diz, nós cremos. Nesse concílio nós estamos batendo uma estaca da nossa fé, determinando um princípio da nossa fé imutável. Estamos aqui então demarcando território, delimitando território. E essa delimitação de território mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Nós judeus fomos alcançados pela graça. Eles, os gentios, foram alcançados pela graça. Não há mérito algum em nós. Não há esforço algum em nós. A graça é exatamente essa. Como é gostoso, como é lindo nós sabermos que não existe nada que eu possa fazer para aumentar o amor de Deus pela minha vida. Essa é a boa notícia. Mas a má notícia, talvez para você, nada que eu possa fazer para diminuir o amor de Deus por mim. Nada. Porque Ele decidiu me amar. Ele decidiu vir ao meu encontro. Ele decidiu me chamar à sua presença. Ele decidiu estampar em mim a imagem dEle, para que ela possa ser espelhada e espalhada sobre a face da terra. Por isso, quando nós olhamos para a graça nos liberta das opressões que os fardos que nós temos colocado sobre os nossos ombros têm causado esse peso. Assim como Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Cristo quem nos alivia. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo, Jesus estava falando sobre a disputa que havia sobre dois líderes judaicos, que estavam impondo seus hábitos, seus costumes, seus ensinos opressores sobre o povo judeu. E ele diz, esqueças os mestres da lei judaicas. O meu jugo é manso, o meu ensino, os meus princípios, os meus valores, eles são aplicáveis, eles são possíveis de serem vividos, eles são possíveis de serem praticados. Então, a ideia de jugo, ali naquele texto, é a ideia de ensinos dos quais nós não podemos cumprir, e que é pesado, é enfadonho, é cansativo, é opressor. Por isso, quando o texto bíblico diz, mas cremos que somos salvos pela graça, ele está dizendo, a graça nos liberta da opressão dos fardos que estão sobre nós. O fardo da culpa. É curioso,
Porque talvez viver o cristianismo seja o instrumento mais fácil de se desenvolver culpa. O evangelho que era para nos trazer paz, muitas vezes o evangelho produz culpa. Culpa porque temos consciência do pecado. Culpa porque temos consciência de qual é o ideal de Deus para nós. Culpa porque temos consciência da nossa necessidade de agradar o Pai. E quando nós falhamos, muitas vezes antes do arrependimento vem a culpa. Mas a graça quer tirar o fardo da culpa sobre os seus ombros. A graça quer tirar o fardo do medo sobre os seus ombros. Quantos de nós vivemos os nossos dias apreensivos? Vivemos com medo de perder pessoas, com medo de perder posição, com medo de perder status, com medo de perder saúde, com medo de perder emprego, com medo de viver. Mas a graça vem para tirar a opressão dos fardos do medo. A graça vem para retirar a dor da opressão dos fardos, da comparação. Porque ele tem e eu não tenho, porque ele conseguiu e eu não consegui, porque ele fez e eu não fiz. Eu costumo dizer que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque nós vivemos a possibilidade da comparação. E a alegria do outro pode ser a minha tristeza. E muitas vezes a derrota do outro pode ser o meu sucesso. Deus quer te livrar da opressão, do fardo, da comparação. E por último, Deus quer te livrar da opressão, do fardo, do perfeccionismo. Quantos não conseguem sair do lugar porque não tem o ambiente ideal para fazer o que precisa ser feito? Durante um tempo aqui, eu vivi com um líder que ele não conseguia sair do lugar porque ele queria que as coisas estivessem perfeitas para ele poder realizar o que ele tinha que realizar. Como foi difícil aquele tempo. Como foi difícil aquele tempo. E nós precisamos entender que mesmo não tendo a condição perfeita, isso não pode nos paralisar. E muitas vezes a perfeição, ela nos paralisa. Porque se eu não tiver todas as condições ideais, eu não faço nada. E perdemos a possibilidade de construir as condições ideais. Como eu gosto de dizer, aqui lutamos para fazer as coisas da melhor maneira possível. Até termos condições melhores para fazer melhor ainda. Isso para mim é perfeição. Isso para mim é excelência. Excelência para mim, perfeição para mim, depois de muito tempo eu pude aprender. É fazer da melhor maneira possível com as condições que temos, até termos condições melhores para fazer melhor ainda. Mas não ter as condições perfeitas não me paralisa. Eu vou atrás das melhores condições. Mas para muitos, você está carregando o fardo do perfeccionismo e você está vendo a sua vida estacionada. Você está vendo a sua vida paralisada. Você está vendo a sua vida improdutiva. A graça nos liberta da opressão, dos fardos que colocamos em nossa mochila. Foi um concílio que a igreja decidiu estabelecer para fincar uma estaca universal, inabalável da nossa fé. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você já decidiu andar com Jesus, lembre-se, você não precisa continuar preso à necessidade de aceitação. Ele te aceita do jeito que você é.
Ele te convida a viver na dependência dele. Abra mão da autossuficiência. E se os fardos que a sociedade impõe sobre os seus ombros têm sido pesados, desfrute da graça na noite de hoje. Mas se você ainda não tem uma experiência única, pessoal, intransferível com Jesus, é tempo de reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador na noite de hoje, porque Ele te convida. Venha como estás. Ó pecador, venha como estás e deixe Ele transformar dia após dia a sua vida. Não é um dogma que vai transformar você. Não é uma imposição de uma igreja que vai transformar você. Não é uma cultura religiosa que vai transformar você. Não é o pensamento positivo que vai transformar você. É a graça. A graça que quer alcançar cada cantinho da sua vida e da sua história. E é a graça que quer transformar você na noite de hoje. Por isso, eu lhe pergunto, o fardo está pesado? A mochila está pesada? Você já está tendo aí problema de coluna, bico de papagaio? Você já está tendo aí problema de desvio da coluna? Você está precisando fazer pilates para consertar sua postura, porque o peso está grande? Então, aceite o tratamento que Cristo Jesus está te oferecendo na noite de hoje. Coloque aos pés dele o fardo que tem estado pesado sobre os seus ombros e convide ele para assumir o controle da sua história. Faça esse teste. Deixe ele controlar a sua vida. E eu tenho certeza que a mochila vai ficar leve e você vai pular no lago e se divertir, como todo mundo está tentando se divertir.